Olá, eu me chamo Camilo. E eu me chamo Liana. Somos estudantes de Biologia na Universidade Federal de Santa Maria. Sempre temos oportunidade de aprender. Dentro ou fora de sua escola, Dentro ou fora de sua casa. sua cidade tem muito a ensinar. Por isso, toda cidade ensina. A ciência assegura vários fatos, desde os relacionados a uma única célula aos relacionados a uma gigante atmosfera. É fato que nesse exato momento estamos cheios de bactérias. É fato que os morcegos são os únicos mamíferos que voam. E é fato que as cobras são os únicos animais carnívoros que se alimentam exclusivamente de carne. A evolução biológica é um fato e temos a teoria da evolução para explicá-la. Hoje vamos falar sobre um mecanismo que atua na evolução biológica, a seleção natural, estruturada primordialmente por Charles Darwin. A seleção natural, ela não envolve tentativa, esforço e nem vontade das espécies. A seleção é oportunista, não age nem para o bem e nem para o mal, apenas age, não prevendo a mudança no ambiente. Esse mecanismo mantém aquelas características com maior valor adaptativo, ou seja, as características que têm maiores chances de serem repassadas às sucessivas gerações. Pense em um exemplo simples. Em um ambiente com muitos arbustos verdes vive uma população de uma espécie de besouro. Suponha que nesse local vivam 1000 besouros verdes e 1000 besouros vermelhos, uma proporção de 1 para 1, e que a coloração seja uma característica genética. Uma espécie de pássaro vai viver nesse local e começa a se alimentar dos besouros. Os besouros vermelhos são visualizados mais facilmente nos arbustos verdes e passam a ser predados em maior quantidade do que os besouros verdes. Então, qual característica teria maior valor adaptativo nessa situação descrita? A cor vermelha ou verde? E se os pássaros continuarem se alimentando dos besouros, o que você espera que aconteça com o número de besouros verdes e de besouros vermelhos nas próximas gerações? A seleção natural atua sobre a variabilidade existente. Nos exemplos dos besouros, a gente viu que existia variabilidade fenotípica, e essa característica ela também é genética. Logo, há variabilidade genética também. As variações genéticas surgem por mutações aleatórias. E essas mutações, elas podem ser benéficas ou prejudiciais, que seriam as mutações deletérias. E a seleção natural, ela atua aumentando ou diminuindo a frequência destas mutações nas populações. Mas afinal, como surgem mutações, como elas se estabelecem e geram adaptações? Através da reprodução diferencial. Isto é, organismos melhor adaptados em um contexto reproduzem-se com maior frequência que os outros. Vamos voltar ao exemplo anterior. Os besouros verdes são menos visualizados e predados pelos pássaros em relação aos besouros vermelhos. Portanto, têm maior chance de sobreviver e, consequentemente, de se reproduzir, deixando proporcionalmente mais descendentes que os vermelhos. A seleção natural é o principal fator responsável pela alteração na frequência gênica de uma população, atuando na eliminação ou preservação de determinadas características, alterando a composição gênica das populações, que é transmitida de pais para filhos através da hereditariedade. Lia, mas a seleção natural ela não é uma força sem limites? Então, Camilo, não. Existem limites físicos e biológicos para a atuação da seleção natural. Ela não é uma força sobrenatural. Não há possibilidade de um organismo ser mais veloz que o som, isso seria um limite físico, e não há possibilidade de um ser humano ter uma gestação sadia por mais de 10 meses, isso seria um limite biológico. Ou de que uma nova mutação capacite os guepardos a uma corrida ainda mais veloz, porque os seus ossos já são adaptados à corrida, sendo mais finos e alongados quando comparados a outros mamíferos. Seria benéfico aos guepardos serem mais velozes do que já são? Sim, se isso aumentasse o seu sucesso na caça, por exemplo. Mas, para que isso ocorresse, os ossos dos seus membros provavelmente se tornariam ainda mais finos e longos, e com isso, os seus ossos também estariam suscetíveis a fraturas. Um guepardo fraturado não pode caçar, o que diminui sua chance de sobrevivência. Este é um exemplo de um limite para a atuação da seleção natural. A evolução biológica muitas vezes é interpretada de forma linear e simplificada, mas devemos ter atenção. É provável que você já tenha se deparado com afirmações dizendo que os seres humanos são os seres mais complexos e evoluídos do planeta e ocupam o topo de uma cadeia trófica, ou pensar que as bactérias são seres primitivos. Somos mamíferos complexos que, assim como outros seres vivos, evoluímos pela ação de uma combinação de mecanismos.
No decorrer da evolução do gênero Homo, muitas modificações surgiram, como o aumento do tamanho do cérebro, quando comparado a nossos ancestrais, o polegar opositor, o bipedalismo e principalmente a comunicação avançada. Nos 2,5 milhões de anos da existência do nosso gênero, foi um longo processo percorrido até chegarmos na espécie que caracteriza o homem moderno, Homo sapiens, ou seja, o homem sábio. Agora, em relação à primitividade das bactérias, elas são seres unicelulares que vivem na nossa Terra em torno de 3,5 bilhões de anos. Elas representam um dos principais marcos na evolução biológica. E para descargo de consciência, não existem organismos primitivos, e sim organismos basais. Elas são tão evoluídas quanto nós, os seres humanos. Por mais estranho que possa parecer, estamos no mesmo barco, dividimos o mesmo ambiente. Mas você deve estar se perguntando, será que a seleção natural leva à perfeição? A seleção natural, ela não atua de forma intencional. Ela não dá ao organismo o que ele precisa. Logo, ela não leva à perfeição. E nem todas as características dos indivíduos são adaptações, como, por exemplo, a coloração do nosso sangue ou a coloração de nossos cabelos. São características que não influenciam na nossa sobrevivência e nem no sucesso reprodutivo dos indivíduos da nossa espécie. Além disso, espécies já estabelecidas, elas podem ser extintas com as mudanças no ambiente, mesmo que elas já tenham sido selecionadas e adaptadas ao ambiente do passado. O caso da Artocarpus, conhecida como jaqueira ou pé de jaca, é bem curioso. A jaca é uma das maiores frutas do mundo e sua árvore pode chegar a 20 metros de altura. Como um fruto tão gigante pode ser adaptativo? Nos dias atuais, que animal poderia se interessar em comê-la por inteiro, de uma vez só, sendo capaz de dispersar suas sementes? Vimos que as características são selecionadas conforme maior valor adaptativo, e com a jaqueira isso não é diferente. No passado, ela era consumida pela megafauna, uma fauna de animais gigantes com capacidade de se deslocar por grandes distâncias e que hoje está extinta. A dispersão de suas sementes era feita por aqueles animais, e aí está a resposta para a evolução de uma fruta tão grande. Nos dias atuais, essa adaptação já não é mais útil, pois apenas pássaros e pequenos mamíferos alimentam-se de parte do fruto, não contribuindo muito para a dispersão de suas sementes. Mas afinal, o que deveria acontecer com a jaqueira? Bom, pelos próximos milhares de anos, as árvores que produzirem frutos menores terão maior chance de reprodução e, consequentemente, maior valor adaptativo, isso selecionado pela seleção natural. E, sucessivamente, o fruto da árvore poderia diminuir. E assim, seriam dispersos por animais de tamanho menor. Essa é uma das possibilidades. Mais importante do que entender como a seleção natural atua é entender que ela beneficia características para o momento em que o ambiente se encontra. De uma bactéria a uma fruta gigante, de um organismo acelular a uma mente complexa como a nossa. A seleção natural atua em todas as formas. Não pense que as espécies existentes são o produto final de seu desenvolvimento. A mudança, seja para pior ou melhor, é a única constante. Se você gostou de aprender com a gente, te convidamos para aguardar pelos próximos vídeos. E conhecer as redes sociais do nosso projeto. Dá um Google aí, @todacidadeensina. Até a próxima! Exclusivamente, Ele apenas age Errei. Sobre a variabilidade genética. Na população. Como surgem as... E eu esqueci. Por